Olá, futuros colegas! Estamos aqui em mais uma oportunidade de uma videoaula. E o tema desta aula é a seguinte: o que o examinador pretende quando ele insere uma data na sua prova? A primeira coisa que ele pretende cobrar de você é a seguinte: se você sabe sobre a teoria da atividade. Teoria da atividade tem a ver com o tempo do crime e está descrita no nosso Código Penal, lá no artigo 4º. Leia, por favor. Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Nesta oportunidade, o examinador quer que você diferencie teoria da atividade da teoria do resultado. E isso tem que ficar muito claro na sua mente, porque o nosso Código Penal, ele aderiu à teoria da atividade, do momento da ação ou omissão para se termos o crime. A segunda hipótese, quando ele insere uma data na prova, tem a ver com a contagem de prazo. E lá no artigo 10 temos o seguinte, que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Veja bem, o artigo 10 do Código Penal, a contagem estabelecida no artigo 10 do Código Penal é totalmente diferente daquela estabelecida no Código de Processo Penal. Quando aqui no Código Penal nós temos o início do cômputo do prazo, o dia, enquanto que lá no Código de Processo Penal nós excluímos o primeiro dia e incluímos o dia do vencimento. Mas nós vamos ver a seguir. A terceira hipótese é a seguinte: quando o examinador cobra, ou ele pode colocar uma data na sua prova, ele quer cobrar o período depurador. E o que tem a ver período depurador com direito penal? Você vai se lembrar da reincidência, lá do artigo 64, inciso 1º, que diz o seguinte, que não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior já tiver decorrido o prazo de 5 anos. Então, quando você estiver diante de uma data e perceber na questão que existe uma condenação, uma extinção de pena e um período aí de 5 anos, fique atento. Ele quer cobrar de você, futuro colega, a reincidência. A quarta hipótese, nós temos a decadência. Decadência no Código Penal, nós encontramos lá no artigo 103. E é muito simples da gente entender. Decadência tem a ver com queixa e representação. Aquele momento de 6 meses em que o autor, não é, da representação e da queixa não pode deixar de passar quando ele sabe quem é o autor do crime, o autor do fato. Passados esses 6 meses, decai o direito. Então, a decadência tem a ver com 6 meses. A quinta hipótese é a prescrição. A prescrição talvez seja aí uma das hipóteses mais importantes para nós dentro do âmbito do direito penal. Do artigo 107 ao artigo 118 do Código Penal, nós temos a prescrição definitivamente explicada. Mas eu queria dar ênfase aqui ao artigo 115, que diz o seguinte, que são reduzidos à metade dos prazos da prescrição quando o criminoso era no tempo do crime. Aí você vai lembrar do artigo 4º, quando o criminoso, ao tempo do crime, ele era menor de 21 anos. E na data da sentença, maior de 70. Então, o artigo 15 ele traz aí o prazo prescricional, a metade para o menor de 21, quando no tempo do crime, e para o maior de 70, quando na data da sentença. Isso fique claro. E o sexto ponto, com relação ao prazo processual. Aqui também, fato muito importante, porque tem a ver com o nosso dia a dia do direito. Tem a ver com os recursos, tem a ver com as ações interpostas.
Então, quando nós estamos diante do prazo processual, tem a ver com a publicação. E aí nós vamos lá no artigo 798 do Código de Processo Penal, que diz que todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo nas férias, domingos ou feriado. Não se computará, aí o parágrafo 1º, não se computará o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento, que é diferente do artigo 10 do Código Penal. Então, aqui no Código de Processo Penal, quando nós temos recursos, publicado uma decisão, publicado um despacho, eu começo a contar o prazo no dia seguinte, no dia útil seguinte à publicação. Diferente do artigo 10, que eu incluía o dia do cômputo do prazo. E aqui muita atenção. Os prazos no direito processual penal, eles são contínuos e peremptórios. Eles não se estendem. Veja bem, porque muita atenção. O Código de Processo Civil, no artigo 219, diz que a contagem dos prazos, eles serão estabelecidos em dias úteis. O que acontece lá no direito civil, no processo civil, não foi incorporado aqui no processo penal. Então, no direito processual penal, nós não aplicamos aquela normativa lá do Código de Processo Civil. E ficamos, portanto, com os prazos dentro do processo penal de maneira contínua, não se interrompendo em dias de feriado, domingo ou férias. Tudo bem? Um abraço, colegas, e nos vemos nas próximas aulas.